E aí, ele olhou para aquele gigante, falou, mas é tonto. Ele está pensando porque ele é grande, ele não sabe que tem um maior comigo, ele não está vendo, mas ele está aqui. Enfim, nós já conhecemos a história. Então, veja bem, Deus, ele levanta os fortes? Não, Deus não levanta gente forte, Deus não levanta gente grande. Deus levanta adorador. Se nós o adorarmos, ele vai se alegrar conosco e ele vai nos dar poder. Ele vai nos fortalecer. Ele vai colocar força dentro de nós, porque ele vai colocar o seu espírito, o seu dom. E aí nós vamos ser fortes, não porque somos fortes, mas porque ele colocou a força dentro de nós. Então, se nós queremos ser fortes, se nós queremos vencer a batalha, matar o leão, matar o urso e o gigante do 2018, nós temos que começar na adoração. É quando a gente começa a adorar o papai. Aí quando nós vamos adorando o papai, e o papai vai se alegrando, o coração dele vai dilatando. Isso é uma força de expressão, né? O coração dele vai se dilatando. E ele fala, ai meu filho, vou te dar força e poder. Vai cuidar dos meus filhos. E ele nos coloca na linha da batalha, linha da frente. Então, voltando aqui ao nosso Josué, que o Senhor pediu para ele ser valente, como Davi. E lá está escrito assim, Altarots. Altarots vem do verbo arats, que significa não. Arats, não te espante. Ele falou, meu filho, você vai precisar ser forte, você vai precisar se fortalecer mais do que você já é, você vai ter que aumentar a tua fé, a tua força, a tua coragem, tem que aumentar, porque o passado não conta mais, você vai ter que crescer, meu filho, o razak que é em você tem que aumentar, mas vai precisar mais um passo, eu vou querer mais uma coisa de você, além de você ser forte, de você ser corajoso, você ser valente, eu preciso que você altarotes, que você não te espantes. Al é não, tarot vem do verbo arats, que significa amedrontar. Foi traduzido em português, não te espantes. Mas na verdade, altarotes significa não te amedronte. Não te atemorize, não te intimide, não te quebres, que também vem do verbo quebrar, amedrontar, atemorizar, intimidar. Ele está dizendo assim, você vai precisar não ter medo. Veja que hoje, por uma coincidência, né, padre? Nada tem coincidência, né? Mas eu tive que falar para aquela pregadora, não tenha medo. Não te amedronte, não te altarotes, não te amedronte, não tenha medo dentro de você, porque você sabe que ter medo é uma afronta a Deus. Ter medo é uma ofensa para o Senhor, porque quando você está com medo, você está falando o quê? Está falando, Deus, eu tenho medo, porque tu não és comigo, tu não me protege. É um pecado que nós temos que renunciar. Eu, em primeiro lugar, e todos nós. Nós não podemos ter medo, ter temor. O temor no sentido negativo, não o temor no sentido positivo, que esse nós temos que ter. E não nos intimidarmos, não deixar as pessoas nos intimidar, não sermos fracos, sermos corajosos. Nós temos que levantar princípios. E se Deus fala algo conosco, nós temos que obedecer, ainda que todo mundo se levante contra nós, ainda que todo mundo nos rejeite, ainda que todo mundo não nos compreenda e fala que a gente não bate bem na cabeça. Você sabia que Deus pede coisas para a gente que pode não pedir para ninguém? Isso está na Bíblia. Ele pediu isso a Sansão. Todo mundo em Israel podia cortar o cabelo.
podia fazer o que podia, comer uva, podia beber, podia fazer isso, sabe? O povo de Israel bebe, não é proibido o povo de Israel beber, Deus nunca proibiu. Mas teve uma pessoa que Deus criou para um objetivo, esse Deus proibiu. Ele falou, meu filho, você não vai poder cortar o cabelo não, tá? Pode ser para minha filha também que ele fala isso. Todo mundo em Israel, todos podem, menos você. Você, eu não quero que corte. Mas por que, papai? Por que, meu filho? Eu vou colocar uma força e um poder aí, mas tá ligado ao seu cabelo. Se você cortar o cabelo, acabou a força. Não é uma coisa muito estranha? Eu sempre falei, Deus tem um quê com o tal do pelo no corpo, né? O cabelo e o pelo, né? Porque cabelo é pelo. Só que mais forte e maior. Você sabe que o pelo tem função de proteção. O pelo não está para enfeite. Ele não foi criado para enfeitar. Ele foi criado para proteger. Ele é a nossa proteção. Muitos cânceres estão indo aí por causa dos pelos que estão saindo, né? Dos corpos. Né? Mas eu não vou entrar nesse... Que é uma coisa que eu gosto muito de falar. É sobre a relação entre Deus e os pelos. Né? Tanto que ele disse que quem quisesse se consagrar para ele não deveria cortar o cabelo e nenhum pelo do seu corpo pelo tempo determinado que ele determinasse, não poderia comer isso, não poderia comer a uva, não poderia comer vinagre, não poderia tomar vinho, mas depois que acabasse o tempo de consagração, ele poderia cortar os... Aí ele teria que cortar os pelos obrigatoriamente, ficar careca, tirar todo o pelo do corpo, e aí podia voltar a comer a uva, o vinagre, o vinho, etc, etc. Então, para você ver que Deus ama esse pelo que nós temos e que nós aprendemos a detestar e odiar, mas esse não é o assunto de hoje. Então, ele falou que nós não podemos nos intimidar, ter medo do pastor, medo dos irmãos, medo do que as pessoas vão dizer, medo de eu ser rejeitado, medo de eu perder o emprego, medo... Gente, nós estamos num tempo que logo nós sabemos que não poderão comprar nem vender quem não tiver a marca da besta. Então nós vamos ter que enfrentar o medo de não poderemos comprar, não poderemos andar de carro, não poderemos ter celular, não poderemos ter água, luz, nada, comida, não vai ter nada, porque você não vai poder fazer nada disso se você não tiver a marca da besta. Então, nós temos que exercitar a não nos intimidarmos, a não termos medo, a não nos amedrontar, a não nos deixarmos quebrar. Quebrar como? Quebrar por dentro. Então, voltando aqui, Deus seria com Josué, mas Josué teria que ter algumas características que ele deveria se esforçar. Esforça, faça força, não deixe, aplique uma força, uma energia que não é anormal, que não é do corpo humano normal. A gente está dormindo, está andando, nós estamos normais, mas esforçar é correr. Andar, Deus nos criou para andar, mas quando a gente se esforça, a gente corre, não é? Então ele falou assim, seja forte e muito corajoso, né? E aí ele continua. Para quê que você tem que ser forte e corajoso? Para você ter o cuidado de fazer segundo toda a lei que meu servo Moisés, estou no versículo 7, te ordenou. Então, veja bem, para cumprir tudo que Deus mandou o povo cumprir, usando Moisés para ser o porta-voz, ele falou, meu filho, você vai ter que ser forte e muito corajoso, você precisa ter muita força e coragem para poder fazer tudo que a lei que o meu servo te ordenou. Hoje em dia, para você fazer a vontade de Deus, você tem que ser muito forte, muito corajoso. Porque Deus vai te pedir coisas que você nem sonha. Veja, para Abraão, Deus pediu para ele matar o filho. Abraão, pois não, Senhor. Tá vendo esse teu filhinho aí que você ama tanto? Eu tô vendo, você tá brincando muito com ele, tô com ciúme. Ah, é, Senhor? É, tô com ciúme. Mas eu quero te falar uma coisa, tá vendo esse teu filhinho lindinho aí?
quero que você pegue ele, meu filho, vai me sacrificar lá no monte. Ah, é, Senhor? É. Tá, tudo bem. Pode. Tá, Senhor, não tem problema não. Vou te ofertar ele. Vou falar nada pra Sara não, que você já sabe que a mulher não deixa, vai impedir. Vai gritar, espernear e vai esconder a criança. Então, vou andar 3 dias, porque Deus não pede nada fácil, gente. Todo mundo quer sentar em cima da gelatina. O Senhor andava quilômetros e quilômetros e quilômetros a pé para pregar. E nós queremos tudo fácil. Se chover, a gente não quer ir na igreja. Ah, se fazer um friozinho também não. Ah, eu não vou falar mais porque eu vou contra mesmo, não. Quando tá cansado também não quer, não. Mas o Senhor não pede nada fácil. Ele falou, meu filho, você não vai sacrificar aqui na tua casa, não. Tem gente que gosta de adorar o Senhor em casa. É muito bom adorar em casa. Tem que adorar, mas não tem que ficar só em casa. Ele falou, meu filho, você não vai ficar aí na tua casa não, porque em primeiro lugar a Sara não vai deixar, né? Eu vou fazer você ir lá no monte, mas não é monte pertinho da tua casa não, não é aquele monte que você vai orar ali não. É um monte bem longeão, 3 dias, meu filho, você vai andar. Gastar solinha aí 3 dias andando. E você quando fala 3 dias, fala 3 noites, né? Andando. E além do mais, não vai ser embaixo, vai ser lá no alto do monte. E nós sabemos que aquele era um teste. Que Deus, antes de nos dar algo muito grande, Ele nos testa para ver quem que nós amamos mais. E Ele aqui, voltando, Ele está falando, você vai ter que ser muito corajoso para você fazer segundo toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Quer dizer, para obedecer a Deus tem que ser muito forte, tem que ser muito homem, como diz uma expressão chula, tem que ser muito macho. Tem que ter muita força. Tem que ser aquela pessoa que não está nem aí o que o vizinho está dizendo. Se todas as igrejas dizem assim, eu digo não. Se todas as igrejas dizem não, eu digo sim. Eu sou forte, eu sou como Davi, meu filho. Se eu tenho certeza de algo, não importa que o mundo todo diga não. Mas para mim Deus diz sim, então é sim. Eu não me deixo amedrontar pela força dos maiores. Eu não deixo me manipular, ainda que todos os pastores, bispos, apóstolos digam uma coisa, a palavra de Deus diz outra. Eu fico com a palavra. Eu não quero saber da cultura, da tradição, da cultura batista, metodista, presbiteriana, a católica. Não importa, eu não sigo a cultura, eu sigo a palavra. Temos que ser como Elias. Ô Senhor, só eu fiquei. Não, meu filho, não ficou só você não, ainda tem 7.000. Deus tem sempre os seus 7.001. Então ele disse, você, meu filhinho, por mais que você fez o que fez no passado, se você não se tornar forte e corajoso, você não vai conseguir obedecer. E eu preciso que você obedeça. E que você não vá nem para a direita nem para a esquerda. O que significa isso? Significa não se deixa levar pelo contemporanismo, pelo contemporâneo, pela nova mentalidade, pelos novos ensinos, pelo novo evangelho. Porque você sabe que a palavra diz, o que a palavra diz? Por exemplo, a palavra diz que se um homem deixar sua mulher e casar com outro, ele está em adultério. Só que hoje nós mudaram-se o evangelho. Hoje pastores estão abandonando as suas esposas e pegando a missionária. Teve um que era pastor, e o pai dele também era pastor, e ele pegou a mulher do pai dele. Mas provavelmente não pode ficar muito com dó do pai dele, não, porque se o pai dele estava com outra mulher, e cadê a mãe? Cadê a esposa? Bom, não podemos julgar porque a gente não sabe o que aconteceu. Mas nós sabemos muita malandragem no meio. Hoje os homens estão muito malandros. Eles não querem nem saber. Se eles verem uma mulher mais bonitinha, eles largam a pastora e vão lá e pegam a novinha. O que é que o Senhor falou? Mas Josué, meu líder, você
Não vai poder nem para a direita, nem para a esquerda da palavra. A palavra, você vai ter que obedecer a palavra como a palavra está falando. Não pode alterar, não. Não pode ser, talvez. Não, mas você não sabe. Não, mas não pode julgar. Você fica julgando. Não, gente. Nós temos que julgar sim, segundo as palavras. Nós não podemos fazer o julgamento injusto. O que é o julgamento? Que tem até um nome que eu esqueci agora. Que fala que aquele nós não podemos julgar. O que é julgar? É julgar o coração da pessoa. Você falar que a pessoa fez aquilo, se você não sabe, você não viu, você simplesmente está passando na sua cabeça. É julgar a intenção do outro. Esse é o julgamento que nós não podemos fazer. Mas segundo a palavra nós podemos. Julgaremos até os anjos. Mas continuando. Ele diz, você não pode desviar nem para a direita nem para a esquerda para que você seja bem sucedido aonde quer que você for. Muitos de nós, a maioria, eu em primeiro lugar, quer ser bem sucedido. Só que o Senhor deu uma fórmula do sucesso. Vou ter que parar porque senão fica muito pesado o áudio.